Agora foi. Tá transmitindo. Tá transmitindo. Tá transmitindo, bora Oi, lá. gente, boa noite. Hoje a gente está aqui na nossa última aula do semestre da Lapix. A gente trouxe um tema super legal, que é terapia floral. E hoje quem está com a gente é a enfermeira Denise Giarelli. Semestre da Lapix. A gente trouxe um tema super legal, que é terapia floral. E hoje... desculpa, gente. Então, e aí a enfermeira Denise Giarelli, e ela também é pós-graduada em terapias integrativas, e ela vai falar hoje com a gente sobre o floral. Ela já deu um spoiler pra gente, que vai ter uma dinâmica no final, então fiquem até o final pra gente participar, ver como é que vai ser. E eu espero que todo mundo aproveite. O chat tá aí para todo mundo também perguntar, que a gente vai expor as perguntas, tá bem? Vocês podem transmitir para mim, por favor? Gente, em primeiro lugar, boa noite, muito prazer. Fico muito feliz de poder falar com o pessoal da saúde, falar com a enfermagem, conversar com vocês que são os meus futuros colegas e que vocês possam transmitir tudo o que vocês estão aprendendo em práticas integrativas, que, como eu conversei com as meninas antes, no meu tempo se chamavam terapias alternativas, que vocês possam transmitir isso e consigam levar isso adiante. Existem dificuldades, existem desafios, mas eles já são muito menores e muito mais fáceis de ser transmitidos, de serem superados, do que os que eu enfrentei, por exemplo. Então, eu espero que vocês se divirtam em primeiro lugar, que vocês recebam bastante informação, que vocês gostem. Eu estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, vocês coloquem as perguntas e as meninas é que vão passar as perguntas para mim, e eu espero que vocês se divirtam. Então, a gente vai falar sobre terapia floral, e que vocês façam uma boa viagem junto comigo para o universo das flores. Vou pedir para as meninas passarem para mim, a gente vai ver um pequeno vídeo agora, que é um convite das flores para vocês passearem comigo. Vamos lá. Vou pedir para as meninas passarem. Eu espero de coração que essas flores tenham trazido para vocês a mesma emoção que elas trazem para mim toda vez que eu assisto esse vídeo.
Não foi a primeira vez que eu assisti esse vídeo e eu conto para vocês que eu estava arrepiada aqui até agora. Por quê? Porque as flores, elas chamam a nossa alma, elas falam diretamente na nossa alma. E transformar essa beleza e esse esplendor e esse vigor em gotas que podem cuidar da nossa emoção é a função da terapia floral e a função das essências florais. Vou pedir para as meninas passarem o próximo, porque antes de eu falar do floral, eu vou me apresentar. Não passa lá no final, não. Vou me apresentar, mas pode colocar. Só um segundinho, eu vou colocar aqui a Mayara junto na transmissão, para ficar mais fácil dela falar se aparecer alguma pergunta. Mayara, se você quiser ficar de câmera fechada para mim fazer na internet, pode ficar. Okay. Só porque eu não consigo controlar com a coisa Não, aberta. sem problemas. Vamos lá. Fiquei eu, Mayara, e agora pode passar o próximo slide, que é o de apresentação. Aí, joia. Muito bem. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Denise Giarelli, eu sou enfermeira de formação, sou pós-graduada em terapia floral e eu fiz pós-graduação em terapia floral em 2000, acho que vocês não tinham nem nascido ainda. Eu sou pós-graduada em enfermagem obstétrica também. Na verdade, a obstetrícia veio antes da terapia floral na minha vida e era o meu sonho de consumo. Mas o floral ele apareceu porque eu era cliente de terapia floral desde o segundo ano da faculdade. Desde o meu segundo ano da faculdade, eu fui ser cliente de terapia floral. Minha mãe me levou para uma terapeuta floral. E aí eu cheguei para ela e falei assim, então, ela falou assim, Denise, por que você está aqui hoje? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu falei, eu estou aqui porque eu tenho uma baita de uma dor nas costas, e aí me falaram que o floral era bom para dor nas costas e para esses problemas de coluna e tal. Ela olhou bem para minha cara e falou assim, peraí, vamos te explicar porque o floral não vai tirar sua dor nas costas. E a partir de então, eu fui entender que a terapia floral era para as emoções e não para a dor nas costas. Aí a minha trajetória, eu fui fazer obstetrícia, trabalhei com obstetrícia, aí eu cheguei na terapia floral, e aí quando eu fiz o curso de terapia floral, que foi no ano 2000, a minha vida e a minha cabeça se transformaram, viraram 180 graus, e eu sou uma antes, o mundo não acabou no ano 2000, mas eu era uma antes do ano 2000, e fui uma depois do ano 2000, que foi quando eu terminei o curso de pós-graduação, a especialização. A partir daí, eu comecei a ver tudo muito diferente, apesar de eu já ser cliente de floral, eu comecei a ver tudo muito diferente e comecei a ver que existiam outras formas, né, de cuidar do ser humano. É importante que a gente fale para vocês que vocês não vão deixar de cuidar nunca do ser humano, tá? Nunca, nunca, nunca. Vocês vão continuar sendo enfermeiro, sendo médico, sendo nutricionista. Cuidar do ser humano é uma prerrogativa, com licença, pessoal, que não é da enfermagem, mas cuidar do ser humano é uma prerrogativa da enfermagem. Vocês nunca vão deixar de cuidar do ser humano, mas vão cuidar dele de uma forma diferente. Então, aí, depois do ano 2000, eu passei a trabalhar com terapia floral e trabalhar em hospital. Era fazer as duas coisas concomitantes. Em 2004, eu saí definitivamente do hospital e abri o meu consultório, que também era uma coisa absolutamente improvável na época. Como assim uma enfermeira ser autônoma, ser empresária, ser empreendedora? E a partir daí eu tenho o consultório até hoje. Hoje o meu consultório é mais online do que físico. E nessa trajetória de consultório, de empresa, de empreendedorismo e tal, eu também sou acupunturista. E aí eu fui agregando algumas técnicas, né? Eu fiz formação em medicina chinesa, fiz acupuntura, e aí eu agrego floral, acupuntura e algumas outras coisas para poder trabalhar com os meus clientes. Já fui professora, já fiz um monte de coisa, mas acho que o floral é realmente o meu carro-chefe. E acho que isso é importante vocês saberem também, que todas as PICs, existem 1 milhão de PICs. Vocês vão tem 29 no SUS, tem mais 200 milhões em outros lugares, mas vocês têm que, para trabalhar com PICs, primeiro vocês têm que se emocionar. Eu vi um comentário que teve uma pessoa a Mayara, acho que escreveu que as imagens das flores dá vontade de chorar. Então, assim, cada Pix vai ser boa para uma determinada pessoa numa determinada área. Então, o floral, ele é ótimo e ele pode ser usado em várias áreas, mas não é todo mundo que vai ter o floral como carro-chefe. Não é todo mundo que vai cuidar das pessoas como com floral. Tem gente que vai se afinizar com radiestesia, tem gente que vai usar o reiki, tem gente que vai usar
qualquer outra coisa, mas o importante é que vocês entendam que as PICs, elas podem ser usadas todas juntas, mas uma delas sempre vai ser o carro-chefe do coração de vocês. E usem esse carro-chefe com muita sabedoria, porque todas elas são em benefício, em primeiro lugar, para vocês mesmos, e depois para os clientes de vocês, porque vocês são as primeiras cobaias de vocês. Não esqueçam disso também, tá? Eu sempre sou a minha primeira cobaia para qualquer floral que eu vou usar e que eu vou conhecer, eu vou aprender. Eu primeiro tomo, vejo o que acontece, depois eu vou passar para qualquer cliente meu, certo? Dito isso, a gente continua a nossa jornada. Eu já falei demais de mim. Então, o que eu quero para vocês é trazer para vocês hoje inspiração e que essa inspiração se transforme em ação. Porque vocês são o futuro e a gente que está na época jurássica da terapia floral, dentro, né, da saúde, a gente deseja e a gente acredita. E, na verdade, eu acredito piamente que vocês vão botar para quebrar e vão conseguir colocar essas coisas em prática independentemente das resistências e dos desafios. Então, essa aula hoje seja uma inspiração e uma vontade de botar tudo em ação e de colocar a coisa em frente. Então, vamos lá, vamos descobrir o que é terapia floral, pessoal. Espero que vocês estejam aí acompanhando. O que é terapia floral? A terapia floral é o acompanhamento terapêutico realizado por um profissional habilitado em auxiliar o indivíduo a buscar o equilíbrio das suas emoções e mente, garantindo assim o bem-estar integral. Terapia floral nunca vai falar que você vai tirar a dor, vai minimizar o estresse. Minimizar o estresse até vai, mas assim, não tem nada de sintoma físico, como não vai tirar dor nas costas, mas vai trazer sempre bem-estar integral. Todas as PICs promovem, no final das contas, o bem-estar integral, tá? Essa definição foi depois de muito suor mental, que fui eu que desenvolvi, eu acho que ela acaba abarcando todas as coisas que a gente fala de terapia floral. Pode passar o próximo. E qual é o objetivo da terapia floral? É promover a consciência e a clareza de intenção na transformação emocional do cliente, criando condições para o estabelecimento da salutogênese em cada ser vivo. É importante que vocês entendam que as pessoas precisam ter clareza de intenção para transformar o seu emocional, porque a terapia floral ela promove consciência, clareza e transformação emocional, desde que a pessoa esteja entendida, tenha essa consciência e queira se transformar. Porque o floral ele pode pingar litros, bacias. Se a pessoa não quer mudar ou não está, eu prefiro dizer que a pessoa não está no momento e preparada para a transformação, ela não vai mudar. Agora, se ela já está predisposta, não é placebo, ela vai sim sentir. E esse termo salutogênese, vocês devem ter estudado ou devem ter ouvido falar dele. Ele foi um termo criado na década de 70 e ele fala sobre a gênese da saúde. A gente não estuda patogênese de alguma doença, então a gente tem que estudar a gênese de criar saúde. Então, a salutogênese, ela é o termo que se usa para definir formas de se criar e de se promover saúde. Esse termo foi criado na década de 70, ele é aceito pela Organização Mundial de Saúde, mas nosso querido e amado Dr. Eduard Bach, que foi quem co-criou e quem desenvolveu a estrutura de conhecimento da terapia floral, já era um grande desenvolvedor de salutogênese na década de 30 e nem se tinha esse termo. Então, a terapia floral, o objetivo dela é esse, é trazer consciência, transformação emocional e estabelecer a salutogênese. Pode passar o próximo. E o que são as essências florais? Calma, eu vou explicar um pouquinho de cada vez. Essa definição, eu sei que a galera da saúde adora uma definição, uma coisa assim, então eu trouxe para vocês. As essências florais, elas são extratos líquidos sutis, que contêm a imagem holográfica da energia da planta, que é expressa em sua plenitude no momento da florada da planta. Esse extrato líquido sutil, ele pode ser ingerido por via oral e ele pode ser usado para tratar profundas questões do bem-estar emocional, do desenvolvimento da alma e da saúde do corpo-mente. Essa definição de essências florais foi criada
por 2 produtores da Califórnia, chamada a Patrícia Kaminsky e o Richard Katz, em 1998. E para mim ainda é a definição mais completa do que são as essências florais. Então, elas são extratos líquidos que são a imagem holográfica. O que é ter a imagem holográfica? Vocês devem conhecer um holograma. Um holograma é aquela imagem tridimensional, que ela é meio colorida, e um holograma tem uma característica. Se você pica esse holograma em 1 milhão de pedacinhos, cada pequena parte daquele 1 milhão de pedacinhos vai ter exatamente a mesma imagem do holograma inteiro. Então, essa é uma característica que faz parte da terapia floral. As essências florais, elas são imagens holográficas do momento da produção do floral, no momento em que ele é produzido. Então, você pode diluir isso em 1 milhão de gotas e pode distribuir essas gotas para onde for. Cada gota de essência floral vai ter a imagem holográfica e a mesma potência e o mesmo poder de desenvolvimento, de despertamento de consciência que a planta, lá no momento em que foi produzido. E essa imagem que vocês estão vendo com a mão é uma forma de ser produzido uma essência floral. Isso foi uma dinâmica, uma vivência que eu fiz num curso em São Paulo, e a gente fez o floral dessa planta aí, que se chama Thunbergia. Então, o floral ele é feito desse jeito, aí, uma das formas de se fazer. Então, cada gotinha daquele líquido que está naquela imagem ali, ela é uma imagem holográfica e pode ser distribuída para todos os lugares do planeta, e vai ter a imagem holográfica da energia das flores que foram colhidas e da intenção do produtor que produz aquelas flores. Normalmente, as essências florais elas são produzidas em forma de um estoque, que é uma solução mais concentrada, que é o vidrinho da direita, que vocês estão vendo. E aí, cada produtor tem o seu quantidade de vidros e tal. E, normalmente, essa solução produzida, ela tem uma concentração alcoólica, sim, pura e simplesmente para conservação do floral, tá? Então, já de cara, a gente fala que o floral ele tem um conservante alcoólico para não estragar, mas ele pode ser tomado por qualquer pessoa, e eu vou falar isso mais para frente. A energia, a água que está no floral, na bacia da direita, em que a gente produz as essências, ela tem gotículas que têm a energia do que foi colocado ali das flores, certo? Acho que deu para vocês entenderem essa definição. Denise, oi. Talvez, eu não sei se as outras pessoas têm a mesma dúvida que eu, mas é só curiosidade mesmo. Se talvez colocassem um microscópio, é possível ver essa imagem ou é uma coisa energética mesmo? Fiquei confusa com isso. Então, vamos lá. No microscópio, isso é uma coisa importantíssima, porque o floral, ele tem como princípio ativo, o princípio ativo do floral, ele é bioquímico, ele é energético, vibracional. E aí, o que você está vendo no microscópio é uma coisa que tem um princípio ativo bioquímico e é físico, é matéria. Existe os 2 únicos equipamentos que eu conheço até hoje e que você consegue mensurar a vibração de uma essência floral. Os instrumentos de radiestesia, você mensura a frequência vibratória. Você consegue medir o que tem ali de energia, se tem energia, se não tem energia, se dá para usar ou se não dá para usar. O único equipamento verdadeiro que se foi inventado, pelo menos até hoje, que eu conheço, que dá para você tirar uma foto da água e o que tem nela vibracionalmente falando, foi um equipamento desenvolvido por um japonês chamado Masaru Emoto, que fez um trabalho incrível sobre as mensagens. O trabalho dele chama As Mensagens da Água. E ele conseguiu materializar, tirar a foto e fazer a gente enxergar fisicamente como as moléculas de água se organizam de acordo com o estímulo ao qual elas são expostas. Então, segundo Masaru Emoto, quando a gente cria uma essência floral, vibracionalmente falando, você estimula as moléculas de água a se organizarem de uma determinada forma que ela vai reproduzir a frequência vibratória da planta. Deu para entender?
E aí o Masaru Emoto tem vários livros dele a esse respeito, ele já faleceu, mas existem muitos livros que falam sobre... se você procurar na internet as mensagens da água do Masaru Emoto, vocês vão encontrar um monte de coisa. E é um trabalho incrível. Ele era um japonês maravilhoso, adorava ele. Bacana, até anotei aqui. Então, mas era essa a minha dúvida, se teria uma imagem ou era energético, mas já consegui entender que é energético. O que dá para a gente fazer para enxergar o floral é essa questão da imagem holográfica, porque o holograma a gente consegue ter noção, que é uma coisa, que é uma imagem tridimensional, mas que está colocada numa coisa 2D, e que você consegue picar isso em milhões de pedacinhos, e cada pedacinho tem essa imagem. E agora, enxergar o princípio ativo, né, do floral, o único que conseguiu fazer isso foi o Masaru Emoto, porque ele conseguiu entender que a água, vocês vão ver que tudo no floral está carreado pela água. Então, o Masaru Emoto conseguiu comprovar que a água é o maior carreador universal de frequência vibratória que existe. O maior não, ele é o único. Então, a água consegue carregar frequências vibratórias, qualquer uma que seja. Seja o floral, seja uma palavra, seja qualquer coisa. Então, não é à toa que os antigos, ou as religiões, seja lá quais forem, falam de bênção da água, falam de batismo pela água, porque a água ela é o grande veículo de transporte de frequências energéticas. Por isso que a gente usa como princípio ativo o floral, a vibração na água. Quanto à questão do veículo alcoólico, existe contraindicação? Nenhuma contraindicação, sabe? Porque, Ana, você perguntou aí, é uma dúvida frequente. Existem duas vertentes. Existe a vertente que, quando você vai trabalhar com um paciente alcoolista, você usa outros tipos de conservante. Então, hoje no mercado a gente tem dois tipos de conservante alcoólico, a gente tem também como conservante não alcoólico, vinagre de maçã e glicerina vegetal. Mas eu vou contar para vocês que tomar floral com vinagre de maçã é ruim para diabo. Com glicerina vegetal é pior ainda. Então, a gente consegue... Eu já atendi paciente alcoolista, já atendi paciente drogadito. Então, o que a gente faz? A gente, normalmente, no frasco de uso do paciente, que é um frasco de 30 ml, uma concentração que para qualquer pessoa, a gente faria uma concentração de 20% de álcool e 80% de água. Num paciente alcoolista, a gente põe 10% de álcool e 90% de água. Em alguns casos, eu já dei para o paciente, e tem pacientes que têm intolerância ao álcool. A minha avó, que toma floral, que tem 98 anos e está viva, ela tem intolerância ao álcool, ela passa mal, mesmo com concentrações muito pequenas de álcool. Então, eu faço floral para ela só com água inteirinho com água, e aí não é o mais indicado, mas a gente faz com água e eu pego ela, o floral dela fica na porta da geladeira. Então, na porta da geladeira não estraga. Agora, se você puser dentro da geladeira, o floral desconfigura a vibração dele. Vocês entendem esse termo de desconfigurar a energia? A energia ela tem uma determinada configuração elétrica, eletrônica, de elétrons, tá? Se você põe o floral exposto a determinadas coisas específicas, e dentro da geladeira é uma delas, você desconfigura a frequência vibratória do floral. Agora, na recuperação de alcoolismo, eu já dei para paciente alcoolista e foi tranquilo. Beber. Daí depois eu conto quais são as outras contraindicações. Vocês querem passar, vão passar aí para frente, senão a gente vai até as 11 horas da noite, que eu falo para burro. E eu não quero deixar vocês chateados. Aí, até agora estamos falando de flores, certo? Só que aí nós vamos descobrir que depois que o Einstein falou da teoria da relatividade, tudo no planeta é matéria e energia em diferentes frequências, não é isso que a teoria do Einstein fala? Aí a gente começa a perceber, no começo da década de 80, que alguns produtores de florais, de essências vibracionais e florais ao longo do mundo, a partir do estudo que o Dr. Bach fez na Inglaterra, eles começam a estudar e falam assim, bom, se ele lá na Inglaterra usou essa flor, que são nativas de lá, será que na minha região também tem uma flor que dá para eu fazer floral? Aí a gente começa a ter pessoas indo para o mundo todo procurando o que dá para fazer de floral em outros lugares do mundo. Aí vocês estão vendo aí fotos de coisas absolutamente diferentes. A primeira foto da esquerda,
é essa aí. Ela é uma essência ambiental. Ela é produzida por o pessoal que faz os florais do Alasca, e ela é a essência ambiental do momento do solstício do sol no verão do Alasca. Então, existe uma frequência vibratória que se correlaciona com a emoção da pessoa, e esse momento em que acontece o solstício do sol no Alasca foi captado por aquela baciazinha de água que vocês estão vendo, e isso faz uma correlação vibracional com o estado emocional nosso, que faz com que a gente se sinta melhor. E aí traz uma boa qualidade emocional para nós. Isso é o pessoal do Alasca, que inclusive eles têm essências de geleiras e muitas outras coisas. Aí vocês estão vendo na segunda foto, tem um bichinho do mar. Na verdade, a gente tem 2 bichinhos do mar aí. Esse é o Quiton, e aqui o roxinho de baixo é o ouriço. São essências marinhas produzidas por uma produtora do Canadá, e as essências são as Pacific Essences. Ela começou em 1983, ela e uma amiga começaram a produzir as essências florais, e num belo dia, a Sabina Petit, que é a produtora das essências, estava caminhando pela praia. Ela mora num lugar que é à beira-mar, na Ilha de Vitória, no Canadá. Ela estava caminhando com o marido dela, que era um cara super evoluído também, fazia curar prânico e tal. E aí os dois olharam para baixo, e os dois, ao mesmo tempo, viram uma bolacha do mar. Aquelas bolachas que a gente tem na praia, lá eles chamam de sand dollar. E os dois olharam para ela e tiveram o mesmo insight de que a frequência vibratória daquela bolacha do mar serviria para uma amiga deles que estava com um problema de câncer e estava super mal emocionalmente. Pegaram a bolacha do mar, puseram na água, diluíram isso, transformaram isso no floral. Então, eles pegaram a bolacha do mar, limparam a areia, colocaram numa jarrinha daquela bowl de água, deixaram ela ali no sol. Aí eles coaram, devolveram a bolacha de mar para o mar, colocaram o conservante e deram para a amiga tomar. E a amiga teve uma resposta emocional super positiva relacionada àquilo que ela estava passando de dificuldade. Aí as Pacific Essence começaram a produzir as essências marinhas, que são essências muito, muito incríveis. Além delas, a gente tem outro tipo de essência diferente das flores, que são as essências das bromélias, que é essa flor vermelha que vocês estão vendo aí, que é um floral brasileiro muito potente, produzido na nossa Mata Atlântica, e que é feito de uma bromélia. O Dr. Bach não quis usar flores como as bromélias, porque ele compreendia no saber dele que elas eram flores primitivas em termos de evolução de espécie. Mas a gente tem uma Mata Atlântica riquíssima. A gente tem a Serra do Mar, que eu sei que tem aí. Vocês têm mais Serra da Mantiqueira do que Serra do Mar em Petrópolis, mas vocês conhecem a Serra do Mar. A gente tem uma diversidade de espécies botânicas e vegetais na Serra do Mar que são maravilhosas. E aí a bromélia é produzida por uma produtora brasileira, que são as essências araretama. Aí a última foto, isso tudo é para mostrar para vocês que a gente tem essência floral, essência vibracional de ambientes, de animais marinhos, de bromélias, e a gente tem essências vibracionais de pedras também, que são chamadas de elixires, e de ambientes muito, muito específicos. Por exemplo, essa última aí é o Poço Azul da Chapada Diamantina. Aquele poço que tem na Chapada Diamantina que só fica dessa cor quando bate o sol numa determinada hora do dia. E aí uma produtora brasileira foi lá, ela mergulhou nesse lugar e descobriu que tinha um peixinho que sobrevivia nesse lugar na completa escuridão. Ela colheu a água do mar, a água do poço, fez a sintonia do floral e preparou o floral do Poço Azul. Então, a gente tem frequências vibratórias que se correlacionam com os nossos estados emocionais em todos os lugares da natureza. Basta você ter preparo de um produtor, que não é o meu caso, eu sou só uma consumidora de floral e uma terapeuta, mas você ter o preparo do produtor, fazer a sintonia certa e compreender a correlação com o estado emocional do ser humano. Aí você tem floral e aí a gente chama de floral, mas aí são essências vibracionais que a gente coleta e a gente oferece para as pessoas da mesma forma que as flores. Pode passar, por favor. Gente, se vocês tiverem pergunta, pode perguntar.
Agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu sei que o povo da enfermagem adora e ninguém tem isso. Então, isso aqui é exclusividade de vocês. Por quê? Esse mecanismo de atuação no corpo humano, no nosso padrão de consciência, foi uma coisa que eu descobri. Então, isso aqui é uma visão minha particular, depois de muito estudar e também depois de ter que explicar para os meus alunos de floral e de essência, de práticas integrativas, que eles não conseguiam entender de jeito nenhum o que era aquilo. Então, eu vou tentar explicar para vocês, mas essa é uma visão particular minha, qual é o mecanismo de atuação das essências florais no nosso emocional, quando entra em contato com o nosso emocional. Então, vamos lá. Dr. Bach, que foi o precursor da terapia floral, falou que a atuação das essências sutis visa inundar e não combater os estados de alma negativos, com ondas vibratórias da mais alta energia equilibrada. O que significa isso? O floral, ele, dando um exemplo, o floral não combate o medo, mas ele inunda o ser humano que tem medo com coragem. A gente costuma dizer que o floral, aquele específico, vamos usar o exemplo do medo, aquele floral específico, ele é um controle remoto que atua e que ativa o nosso padrão de consciência, as nossas virtudes e as nossas qualidades que estão latentes ou que não estão desenvolvidas. Por isso que a gente não combate o medo, mas a gente inunda o ser humano de estímulo para que ele volte a ter a coragem que ele deveria ter desde sempre. Como é que funciona isso, essa inundação de vibrações positivas? As essências florais vão transformar o nosso padrão de consciência, trazendo à tona qualidades, virtudes e dons que estão latentes ou são pouco desenvolvidos. A qualidade vibratória positiva da flor, pedra, animal marinho, ambiente, vibração, entra em ressonância com a qualidade de alma e ativa essa qualidade de alma positiva. Por isso que a gente não combate, assim a gente inunda a pessoa. Vocês lembram, eu espero que vocês lembrem de quando vocês estudaram física ou química no cursinho, lá atrás do cursinho, lembra que o professor falava dos spins, que o elétron ficava girando no orbital, e aí, dependendo do estímulo, aquele giro ele era estimulado e ele pulava de nível e subia para o outro orbital, e ficava girando cada vez mais rápido. E quanto mais era essa subida do elétron, mais rápido ele girava. É assim que funciona. Então, vamos para o próximo. Aí a gente tem uma frequência vibratória, uma vibração de baixa frequência, por exemplo, a tristeza. As essências florais atuam elevando esse padrão vibratório. Então, você tem lá o seu emocional vibrando super baixinho, você está triste, desestimulado, depressivo, melancólico, está vibrando ruim. Aí você vai lá e toma um floral. O floral ele vai fazer assim, ó, dá um peteleco nessa frequência vibratória e vai começar a vibrar cada vez mais rápido. Vibrar. E aí o padrão de consciência se transforma e você é inundado de alegria. Você retoma a alegria que existe em você por causa dessa elevação de frequência vibratória. E aí essa elevação de frequência vibratória, o que ela vai desencadear em você? A frequência elevada, então você vai vibrar alegria e não tristeza. Consciência do processo, isso é importantíssimo na terapia floral, é sempre o primeiro passo, se conscientizar do porquê você ficou triste. E aí a sequência é modificar a atitude e ficar alegre. Espero que tenha sido uma explicação fácil para vocês entenderem, porque foi a única forma que eu consegui fazer as pessoas entenderem como é que funcionava o mecanismo de atuação dos florais. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente explica. Pode passar. Quais são as formas de preparo dos florais? A gente tem o método solar, que foi desenvolvido pelo próprio Dr. Bach. Essa foto é uma foto feita por um produtor de florais de Bach da Inglaterra. A foto de cima aparece o vidro de o bowl de floral com as flores em cima de uma flor chamada Rock Water. E esse bowl, esse preparado, ele é exposto à água. Uma hora depois, dá para vocês verem como ficou a água. Ela está exposta, aquele bowl é o mesmo bowl de água, só que uma hora depois, com a ação do sol, olha como é que ficou a água. O produtor, ele explica, ele se chama Julian Barnard, ele explica
que o Sol é o elemento fogo que faz o imprinting da frequência vibratória da flor na água. É simples assim. Tem outras coisas mais complicadas, mas é assim que vai funcionar. Então, o Sol ele é o elemento que faz o imprint, a impressão da frequência vibratória na água. Lembrando que eu falei para vocês antes que a água é o grande carreador de frequências vibratórias, tá? Esse é o método solar que muita gente usa nas estações solares, né? Como o Dr. Bach morava na Inglaterra, e existem flores que florescem lá no inverno ou no outono, em dias que não tem sol. A Inglaterra é um lugar que não tem muito sol. Então, ele desenvolveu um método de fervura. Então, o fogo da fervura, ele imita a potência do sol de dar um imprint da frequência da flor na água. Então, ele vai ferver, ele vai colher as flores no pico da florada, coloca na panela, vai ferver por meia hora, é o tempo que foi preconizado pelo Dr. Bach. Aí eles filtram, e aí esse desenho aí do lado dessa água mais escura é a essência mãe pronta. A partir daí vai esfriar, vai ser colocado todo o conservante e vai ser guardado. Os florais, eles têm que ser guardados no escurinho, tá? Todos eles são em frasco. Vocês não vão ver floral em frasco transparente. É sempre em frasco âmbar escuro, porque senão essa luz do sol depois também desconfigura o floral. Por isso que a gente também não pode deixar o floral exposto no sol. Pode passar. A outra forma de preparo do floral é a coleta em loco. É igual o óleo essencial, só que o óleo essencial, Ana, ele tem ele desnatura a propriedade bioquímica. O floral, ele desconfigura a vibração. É como se você desmanchasse assim a frequência vibratória. Mas o sol também ele é o que ajuda a fazer o floral e ele é o que te desconfigura o floral também. A outra forma de preparo, essa primeira foto que tem umas pedras, é uma preparação de um elixir de pedras. Essa foto é de uma produtora brasileira, e essas pedras são a turmalina negra, e ela preparou essa essência na entrada da mina que se extrai essas pedras, e é que elas são usadas para a gente usar pedra, enfim. Então, a entrada da mina, ela fez o floral. Essa outra coisa verde aí é uma essência marinha. Então, se colhe a água do mar onde esse animal está. No caso aí, essa essência, essa planta, ela se chama surf grass, ou a grama do mar, porque ela fica ao sabor das ondas. Então, a Sabina, ela colhe a água daí e colhe a água do mar e prepara o floral. E esse último aqui é uma essência de geleira, ela se chama Polar Ice. Então, se usa o sol quando ele está lá no Alasca, o bol de água, esse bol de água, ele fica na geleira e pedaços do gelo são colocados dentro do bol de água junto com a água. Fica ali exposto ao sol e aí fica impregnada aquela água com a energia do floral. Vou passar. Essa é a coleta. Bom, usar essências florais não dispensa hábitos alimentares saudáveis, exercícios físicos, todo e qualquer tratamento e medicamento. Então, não vem os nossos amigos da medicina falar assim, essa porcaria aí é só placebo. Não é placebo. Por que não é placebo? Porque vocês vão falar para ele, porque o seu medicamento prescrito, ele atua a nível bioquímico e o meu floral atua a nível vibracional e os dois juntos vão caminhar em paralelo e cuidar do paciente da melhor forma possível. E aí vocês desbancam os médicos. Desculpa se tiver alguém na medicina aí, gente, mas é verdade. Então, o floral, ele não possui efeito colateral. Então, você pode usar o floral com qualquer coisa, porque ele não vai ter interação medicamentosa, porque nós estamos falando de coisas paralelas, vibração bioquímica. Então, não tem efeito colateral, você pode colocar ele para qualquer criança, qualquer bebê, e não vai ter efeito colateral, não vai acontecer nada, não vai ter interação com nenhum medicamento. Ele pode ser usado por bebê, criança, adulto, idoso, animal e planta. Existem algumas pessoas que usam os florais para recuperação das plantas. Planta que está morrendo, o pessoal vai lá e usa o floral e a planta recupera. Os animais respondem super bem ao floral. Existe uma linha veterinária gigantesca para trabalhar com floral. Denise,
Diga. Pode continuar. Depois, Não, se você pode quiser falar. abrir para eu perguntar. Não, pode falar, pode falar. Então, eu não sei se você vai abordar, mas a minha dúvida é como que é feita a indicação? Eu, por exemplo, eu posso simplesmente ir a um lugar, eu vi ali o frasco de floral, eu posso comprar? Será que ele realmente é útil para mim? Então, aí eu vou falar de como é que a gente indica um floral. Primeiro, a gente tem que conhecer todos. Segundo, a gente tem que fazer uma coisa que vocês provavelmente estudam. Eu não sei como é que chama agora. Na minha época se chamava relacionamento enfermeiro-paciente ou relacionamento terapêutico. Você tem que saber como conversar com o paciente. Você tem que saber como lidar com ele. Nos cursos de formação em terapia floral, a gente aborda o como você faz essa conversa terapêutica, porque não é simplesmente bater papo, é uma conversa terapêutica, então você aprende na formação de terapia floral a fazer esse encaminhamento, a fazer essa condução. Quando você não conhece os florais com não tem eles de cor na cabeça, não sabe como funciona, não tem a prática, existem ferramentas diagnósticas que que vão te ajudar a direcionar o uso. Então a gente usa, eu nem coloquei isso, mas a gente usa cartas, as fotos das cartas dos florais. Aí a gente vai fazer uma dinâmica no final para vocês entenderem como é que funciona você olhar para uma foto e saber que aquela flor vai fazer bem para o teu paciente. Existem outras ferramentas diagnósticas. Por exemplo, a gente usa muito pêndulo, a gente usa muito a intuição da pessoa e o conhecimento básico que a gente tem que ter, porque tem que estudar. Não é essa coisa que a gente vê muito nas cidades, da pessoa ir na farmácia, ver aquela fórmula, depressão. De repente eu não sei que eu estou com depressão. De repente o que eu tenho é só uma melancoliazinha ou só uma tristeza. E, na verdade, essa questão emocional, nós somos ótimos em nos enganar. Então, na formação de terapia floral, a gente aprende, e o pessoal da psicologia também sabe isso. E aí a gente traz esse conhecimento da psicologia para a terapia floral. O ser humano adora fazer um negócio chamado autossabotagem. Não, eu tô ótima, imagina, eu com depressão, maravilha, tô ótima, mas eu não quero comer, eu não quero levantar de manhã, eu brigo com todo mundo, eu tô mega irritado, então eu tenho sintomas depressivos, mas que estão camuflados, e eu tô me sabotando. Não, imagina, eu tô linda, tô ótima, plena, e tô matando todo mundo, querendo brigar com todo mundo. Então, para ser um terapeuta floral, você precisa fazer um bom curso para ter uma estrutura, para saber como indicar corretamente os florais, porque floral indicado errado não vai fazer mal, mas vai ser inócuo. Aí vai ser aquela coisa, tá vendo? Ó, essas gotinhas de flor aí não funcionam para nada, mó placebo, água com pinga, você vai dar pinga para a pessoa. Ou água com qualquer conservante alcoólico, sei lá. Entendeu para entender, Mayara? Essa também era uma dúvida minha, se talvez tomar o floral causasse algum outro efeito, mas não, né? Não. Se o paciente não precisa daquilo, o floral vai entrar, sair como se nada houvesse, tá? E eu te garanto 100% de certeza, floral não faz mal nunca, então não vai ter efeito colateral. Então, mesmo que a pessoa não... Eu já fiz muitas experiências familiares da minha família ser cobaia, porque eu precisava saber o que acontecia, que eu precisava testar. Então, por exemplo, eu já dei floral para meu marido, para minha irmã, sem eles saberem que estava tomando. Não é certo, porque o paciente precisa ter a consciência do processo de autoconhecimento, mas eu estava fazendo um teste. Aí eu fui dele e fiquei assim, esperando ver o que ia rolar, qual que era a resposta. Eles responderam exatamente a indicação positiva do floral. Então, o floral, independente da pessoa querer ou independente da pessoa saber para que ela está tomando, ele vai funcionar. Para que serve isso? Por exemplo, vocês vão fazer estágio de UTI. O paciente ele está inconsciente, entubado, lascado. Irmão, tem que servir para alguma coisa. Pois então, eu concordo plenamente com você, nem que seja para ser cobaia, mas eu faço meus filhos de cobaia também, brincadeira. Mas irmão, tem que servir para alguma coisa. Então, vocês estão, vou voltar ao exemplo da UTI. Vocês estão lá com um paciente de UTI. O paciente está entubado, inconsciente, certo? Como é que vocês vão indicar para ele, ou como é que vocês vão saber o que ele tem? Mas existem florais que a gente chama de floral que dá um colinho.
vocês podem dar um suporte emocional básico para aquela criatura que está ali entubada, certo? A partir do momento que ele está ali, você pode colocar o floral no creme, no banho, né, no sabonete do banho de leito e dar o floral passar na perna, passar na pele. Vocês não podem esquecer, gente, que a pele é o maior órgão que a gente tem de absorção. Então, a melhor forma de você absorver o floral é na pele. Não precisa nem tomar, às vezes, passa na pele. Vocês acham que eu dou floral para meu cachorro pela boca? Não, meu cachorro ele toma floral pela pele. Eu passo no pelo dele, porque ele, além de tudo, tem gastrite. E aí ele vomita se eu dou floral para ele. Então, a pele é o maior órgão de absorção nosso. A gente tem que usar e explorar isso. O pessoal da terapia floral explora, porque existem linhas cosméticas, terapêuticas gigantescas, muito legais. Então, é uma forma da gente usar. Por isso, a gente pode usar em criança e em bebê. Porque no bebê, você pinga o floral na água do banho, no sabonete líquido que a mãe vai dar o banho nele. E aí, ele absorve a frequência. A gente não está falando de bioquímica, nós estamos falando de frequência vibratória. A frequência vibratória, ela penetra na gente, independente da gente querer, e vai fazer bem 100% das vezes, não vai fazer mal, ok? Bom, terapia floral é uma modalidade terapêutica integrativa recomendada pela Organização Mundial de Saúde desde 1979, tá? Então, a OMS preconiza o uso da terapia floral para prevenção de saúde e para atendimento preventivo para as populações de baixa renda. E a terapia floral ela foi incluída no rol das PICs, no SUS, das práticas integrativas, em 2019. Ela não estava até 2019, era uma luta muito grande do grupo da terapia floral para que ela estivesse, e aí ela passou a fazer parte das PICs do SUS em 2019. Hoje em dia, o pessoal que trabalha com terapia floral, existe um grupo que está fazendo rodadas de conversas com as pessoas, tanto do pessoal que é do PICS, que são os diretores, a coordenação da PICS, quanto as pessoas que têm iniciativas isoladas no SUS, estão se fazendo conversas e rodadas de estudo, de discussão, para saber como a gente consegue fazer uma penetração maior da terapia floral no SUS, porque o floral é uma coisa muito fácil de você penetrar, você tem várias formas de se utilizar, não necessariamente só por boca, já falei isso para vocês. Mas, inclusive, assim, acho que vai ser a terceira roda de conversa agora em dezembro, já tiveram 2 com os coordenadores do PICS de Brasília e muitas pessoas que estão trabalhando com terapia floral no país. Então, acho que para frente aí a gente vai ter alguma coisa para acontecer. Pode passar, por favor. Muito bem, vocês falaram aí de formação profissional, atuação, né? Vamos lá. Formação profissional. Hoje, existem alguns poucos cursos de pós-graduação. No Brasil, a gente tem alguns alguns cursos de pós-graduação que vão ser lançados ano que vem. Eu vou fazer parte do corpo docente de um deles, que vai ser por uma faculdade em Itanhaém. E existem outras faculdades abrindo cursos de pós-graduação, tanto só em terapia floral, como cursos de pós-graduação em PICS, e um dos módulos vai ser a terapia floral. O curso que eu fiz de terapia floral de pós-graduação, infelizmente, não abre mais. A Universidade de São Paulo, que é a USP, era na escola de enfermagem, aí por N coisas a gente não tem mais aberto, mas algumas faculdades particulares estão começando a abrir cursos de pós-graduação. Como a terapia floral não é ainda uma área regulamentada como profissão, a gente consegue várias profissões da saúde, e quem não é da saúde, fazer cursos de formação livre. Então, a gente tem cursos de formação, tanto em sistemas específicos, então, curso de formação em florais de Bach, que é o básico, que é a partir dele que todo o resto se desenvolveu, ele é um principal. Então, quer conhecer como é que trabalha com terapia floral, faz um curso de floral de Bach bom, de um lugar, de uma instituição bacana, respeitada, e aí você aprende a atuar e a atender os pacientes. Mas a formação profissional, hoje, ela ainda é de forma livre, ela não é... Como é que chama isso? Não é uma pós-graduação, existem pós-graduação de terapia floral, mas ela ainda não é uma profissão regulamentada. Atuação. Quero dizer para vocês que, graças a Deus, a enfermagem
é uma das que mais atua com terapia floral e com as PICs de uma forma geral. Os enfermeiros são bravos ali de tentar colocar a terapia floral. Eu, quando trabalhava no hospital, atendi muito colega no corredor, muitos, e foram muitos pacientes meus por muito tempo. Pode atuar no hospital, pode atuar em restaurante, fazendo consultoria de floral para comida. Vocês podem atuar consultório, que é o meu caso, né, que é o mais comum, que as pessoas começam a atender e aí começam a cuidar, atender o paciente, fazer um relacionamento terapêutico e um monte de outra coisa. Dá para vocês fazerem consultoria de floral para muitas coisas. Dá para você colocar o floral em outras áreas. E, assim, existem terapias, outros tipos de terapias que usam mais o floral como, por exemplo, uma terapeuta reikiana, ela também, ao fim da consulta dela, pode indicar um floral? Desde Existe que ela isso? tenha o conhecimento, ela faz a sessão de reiki. Se ela percebeu que existem questões emocionais que só o reiki não vai ser suficiente naquele momento, ou vai faltar alguma coisa, ou o floral vai ser mais eficiente do que o reiki, ela pode, no final da consulta, olha, eu posso te indicar um floral, eu percebi que você está com assim de questão, e aí ela pode, sim, indicar um floral. A gente faz floral por indicação, a gente não, como enfermeira, eu não posso prescrever um floral, tá? Eu posso indicar um floral. Por exemplo, eu como acupunturista, eu faço acupuntura no meu paciente, ou às vezes meu paciente vem para mim e fala assim, com várias questões físicas, só que aí no começo, no desenrolar da anamnese, eu acabo descobrindo que aquelas questões físicas, elas são emocionais. Aí eu falo, olha, eu vou tratar a sua questão física, mas, para o seu caso, o mais indicado é trabalhar com floral, porque o floral é trabalho emocional, explica para que serve, não. Quando você estiver, por isso que vale a pena ter vários conhecimentos de várias coisas e usar a terapia adequada para a questão do paciente, e não ao contrário. Deu para vocês entenderem a diferença? Então, eu tenho um paciente que vem para mim com dor de cabeça, enxaqueca. E aí, no meio da história, eu percebo que, além da enxaqueca, ele fica estressado, e aí desencadeia dor de cabeça, aí ele não dorme, aí desencadeia dor de cabeça. Então, o que eu vou propor para ele? Como meu paciente, com um olhar integral, como uma prática integrativa. Eu estou vendo que eu estou enxaqueca, isso, assim, mas se eu consigo passar ela, cuidar dela no desencadeador emocional com floral, eu consigo te indicar uma comida que vai fazer você não destartar a sua dor de cabeça por alguma outra coisa. Então, você consegue conhecer várias técnicas e adequar elas àquilo que o paciente precisa, e não ao contrário. Acho que ficou claro agora? Espero que tenha ficado claro para vocês, como atuação. Não, perfeito. Essa exatamente era a minha dúvida, principalmente em terapeutas que atuam no campo físico, né? Não, de jeito nenhum. Você pode usar. Eu tenho uma cliente que ela trabalha com cristais. Então, ela usa a pedra, que é uma coisa física, mas é uma terapia completamente vibracional. E aí, normalmente, ela adequa, ela faz a harmonização com o cristal e depois ela oferece o floral se ela percebe que existe uma questão emocional muito importante ali para ser cuidado, tá? O panorama mundial da terapia floral, o Brasil é o maior consumidor de terapia floral do planeta Terra. Os produtores todos do mundo todo têm o Brasil como a menina dos olhos, porque a gente consome floral de uma forma muito livre. Essa coisa da gente ir na farmácia, ver a fórmula com aquele nominho, catar, comprar e beber, não existe em outro planeta, em outros países. E essa coisa que a gente tem no Brasil de ir no consultório, ou no meu caso, eu atendo o paciente online, preparo o floral dele e mando para ele, e ele toma o floral que eu preparei no consultório, ou que eu fiz a indicação e a farmácia prepara, porque tem isso, gente, olha que coisa boa, veja bem, a gente consegue, como enfermeiro, fazer um receituário de indicação de floral com a fórmula, e a galera da farmácia faz, sem problemas. Isso é real, isso existe. Hoje à tarde, antes de conversar com vocês,
Uma paciente minha mais antiga me ligou, marcou uma consulta comigo para amanhã, mas como eu vi que ela estava com uma situação de muita emergência, eu mandei para ela uma receita com uma indicação de um floral para ela fazer numa determinada farmácia que tem para a casa dela, que eu conheço em São Paulo. Então, isso é, graças a Deus, maravilhoso, a gente consegue. Então, como enfermeiro, vocês podem indicar no receituário. Olha que legal. É muito ótimo isso. Denise, aí, nesses casos, assim, fica a minha dúvida. Como é uma terapia energética, a gente, na verdade, não deveria conhecer melhor quem fabrica, quem produz, né? Esse Sim, floral, quais as fontes sim, dele. tem que conhecer. Por isso é que a gente não ia entrar nesse detalhe, mas eu, como prerrogativa de trabalho, eu prefiro eu preparar o floral, porque eu tenho os estoques que os produtores fazem, eu compro diretamente do produtor o estoque, preparo e manipulo o floral no consultório. E aí eu garanto a qualidade e a procedência e a origem do floral, que é a base, e da forma que está sendo feita. E a gente, como enfermeiro, conhece como esteriliza material, como conserva material. Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Então, a gente tem essa prerrogativa. Eu faço um tipo de esterilização a vapor que eu peguei do que eu ouvi do floral, que eu peguei o que eu ouvi da enfermagem, que eu trabalhei em centro cirúrgico uma época, e aí eu consigo fazer um tipo de esterilização que eu não tenho problema de contaminação com os resíduos dos meus florais. Não tem problema nenhum. Mas ter o floral na mão não é uma coisa barata pro profissional, porque a gente acaba comprando, os florais não são coisas baratas, principalmente quando eles vêm importados de fora do Brasil. Então, a gente tem, aí nesse caso, a gente precisa de locais, de farmácias que manipulem os florais e que a gente conhece a idoneidade. Então, por exemplo, em São Paulo, no Rio, não sei, mas eu posso descobrir. Mas em São Paulo, eu tenho algumas farmácias que são as farmácias com as quais eu conheço. Ou eu conheço o dono, ou eu conheço quem manipula o floral, ou eu já trabalhei com esse pessoal. Então, são as farmácias que eu indico. Então, eu sei qual farmácia tem na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, quem entrega onde, quem faz o quê. Existe, e aí, assim, eu garanto que, mesmo sendo manipulado por uma outra pessoa, um farmacêutico, um profissional, que aquela qualidade, a origem e a procedência daquele floral que eu estou indicando é boa tanto quanto. Qual é a diferença no sentido de efeito do paciente? Todos os pacientes falam. Na pandemia, a gente viu isso com muita ênfase. Eu indiquei o floral para o paciente comprar na farmácia, porque não podia mandar, né, gente? Era aquela loucura da Covid, enfim. Teve uma época que a gente não podia mandar. Então, eu indicava na farmácia. Aí, o mesmo paciente que eu comecei a atender na pandemia e que eu indicava na farmácia, passou um tempo e falou: olha, agora a gente já tem segurança de manipular. Posso mandar para você um floral que eu preparei? Pode. A pessoa foi, recebeu o floral. Ela falou assim: Denise, vou te falar, teu floral faz mais efeito do que o da farmácia. Aí entra a qualidade vibratória da minha intenção, do meu momento, da minha disposição de doação, de frequência, de estar concentrada e de ter a intenção vibratória de dar o melhor para o paciente. Mas aí é uma coisa que a gente tem que ir lidando. A pandemia nos mostrou que a gente tem que lidar com milhões de variantes. Então, hoje, se fala para vocês, vibracionalmente, o que é melhor você ter o floral no consultório, mesmo tendo um custo em relação a isso, e poder oferecer o floral para o seu paciente. Nem que você cobre dele a parte, o vidrinho do floral, que vai ter o custo dali, e você tem o custo também em relação àquilo. Mas, se não tem jeito, que era o que tinha na pandemia, a gente dá outro jeito, e o importante é a pessoa não ficar desamparada, desassistida. O importante é você manter o seu cuidado integral com o paciente, independente de que forma for. Porque ele vai ser cuidado e o floral vai fazer efeito, mesmo que não seja você que vai manipular. Tá? Certo? Atendeu a dúvida aí, Mayara? Perfeito, sim. A minha dúvida era exatamente essa. Talvez com o próprio terapeuta, intencionando, sabendo quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, aquilo realmente. O terapeuta sempre vai saber quem você é, independente de que lugar do mundo você esteja. Mas a Sim, indicação do floral vai ser, por exemplo, eu tenho paciente de fora do Brasil, mais de um, vários.
E aí eles têm que comprar, e a gente tem que adequar como eles compram floral no lugar onde eles estão. Então, nos Estados Unidos é de um jeito que eles vão comprar, na Irlanda é de outro, na Inglaterra é de outro, na Portugal é de outro, Espanha é de outro. Então, a gente tem que tentar adequar. O importante é não desassistir o paciente. O resto a gente resolve, a gente dá um jeito, a gente adapta, tá? E funciona 100% das vezes. O melhor sempre. Pode passar. Vamos ver. Gente, eu já estourei. Ó, vamos lá que vocês devem estar tudo com sono, cansado. Tipo, essa mulher falou demais. Vamos lá. Formas de utilização do floral. Na boca, vidrinho na boca, conta gotas. Aí tem as quantidades de gotas e a quantidade de posologia correta. Você pode colocar o floral no alimento. Eu uso pra caramba floral na comida. E na comida, na bebida, no café da manhã, no preparar de uma alimentação. Eu fiz vários, inclusive, vou falar para vocês que eu tenho um canal no YouTube, eu tenho vários vídeos de floral que eu fiz, de comidas que eu fiz com floral e o resultado disso depois com as cobaias meus filhos no vídeo. Aí vocês podem assistir os vídeos, vocês vão ver que dá para fazer, dá para usar. Garrafinha de vinho também dá para pôr, tá? Garrafinha de cerveja, refrigerante, vocês conseguem usar o floral, pinga o floral ali e vê o que vai acontecer. Funciona super, super bem. Produto de higiene pessoal. Vocês podem pingar o floral no shampoo, no sabonete líquido, no perfume, onde vocês quiserem, tá? Dá para usar e funciona super bem. E existem cremes hidratantes, inclusive linhas de cosméticos e de produto de higiene pessoal que dá para você só pingar o floral lá dentro. Pode passar. Bom, cosméticos, tanto os que você já tem pinga ali dentro, quanto o spray, o cosmético que você compra que já vem preparado. Existem linhas cosméticas enormes de vários produtores de floral que fazem o cosmético já com o floral e também funciona bem. Spray ambiental, a gente usa bastante spray ambiental. Por exemplo, sala de aula no dia de prova, fazer um spray com um borrifadorzinho daqueles tipo de perfume, faz um spray com uma fórmula de floral para vocês terem concentração, por exemplo. E aí vai espirrando, você não precisa espirrar na cara da pessoa, espirra no ar, espreia no ar. Faz isso um dia, depois vocês me contam como é que foi a resposta de vocês na própria prova, concentração, foco, memorização e por aí vai. Hoje, meu filho mais velho está em semana de prova. E aí eu tenho um spray, um floral de exame, que é uma composição do Dr. Bá para exame, e aí ele já leva o sprayzinho na boca antes de tomar. A hora que ele toma café, ele vai lá, toma, e aí ele vai ver todos eles, meu filho e minha filha, todo mundo toma floral. Produto de limpeza, gente, pode colocar, que eu também já fiz esse teste. Eu coloquei na sabão de lavar roupa, na cândida, no detergente, e aí você faz a limpeza da casa com um produto de limpeza normal do dia a dia, mas que está potencializado com o floral indicado de uma forma certa. Você quer indicar para a pessoa ter mais harmonia, para a casa ser vendida, então você precisa limpar ela para tirar a energia de quem está ali, para poder vir uma energia nova, e por aí vai. Vou passar o próximo, por favor. Muito bem, agora vocês volta um pouquinho vou pedir para vocês anotarem, eu vou passar 10 slides, e aí eu quero que vocês primeiro se concentrem, tá? Se quiser fechar o olho, respirar umas vezes e pedir para que vocês entendam e sintam. Na verdade, vocês não têm que entender nada agora. Vocês têm que sentir a frequência vibracional do floral que vai estar mostrado para vocês ali. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou passar 10 fotos rápido, mais ou menos rápido. E aí vocês vão, numa primeira passada, vocês vão olhar a foto e vocês vão escolher aquelas que vocês odiaram de um lado, uma coluna, e a que vocês amaram na outra coluna. As que foram mais ou menos não precisa anotar. Todas as fotos, elas têm um número e o nome da essência. Então, se quiser olhar rápido a foto e anotar o número, depois eu peço para passar de novo e aí vocês anotam o nome. Aí depois eu faço uma explicação rápida do para que serve cada um. Então, o importante é assim, não pensar muito sobre a foto. Por isso que eu preciso que passe mais rápido. Bate o olho na foto. Preparem os lápis, por favor. A primeira impressão que você teve daquela foto. Gostou? Uma coluna. Não gostou? Outra coluna. Amou uma coluna ou de outra coluna.
tá? São fotos de flores das mais diversas, mas é para vocês fazerem um test drive de como que é esse negócio do floral. Podemos começar, todo mundo já com lápis e papel na mão. Vamos lá. A Ana, solta aí a passagem quando você quiser. Ana, passa uma primeira vez um pouco mais rápido e depois a gente passa mais devagarinho para todo mundo anotar o nome. E aí, na terceira passada, eu vou contando para que serve cada um, tá bom? Pode começar. Agora pode voltar. Agora vamos um pouquinho mais devagar. Aí todo mundo consegue anotar o nome ou o número. Acho que a Buttercup é a última. Então, se quiser voltar lá na primeira, eu já vou explicando para vocês. Senão vocês vão me matar, que já são 8 horas da noite, vocês vão querer me esganar. Vamos lá, gente. Larch. O Larch é uma flor do Dr. Bach. Dr. Bach que criou esse floral. Ele é produzido dessa árvore maravilhosa, que é uma prima dos pinheiros, faz parte da família dos pinheiros. E a Larch é uma essência para a gente não desistir antes de tentar. Então, é uma essência que nos traz aquela coisa assim, eu nem vou tentar, porque eu sei que não vai dar certo mesmo, nem vou lá. Então, é para você ter coragem, confiança no teu potencial, no teu taco, e seguir em frente, que você sabe qual é o rumo certo que você tem que dar para sua vida. Esse é o floral Larch. E aí é legal você contar para vocês que essa florzinha cor-de-rosa, ela é muito bonitinha, né? Só que ela é do tamanho da minha unha polegar. Não estou dando para ver aqui, peraí, aqui achei. É desse tamanho aqui. Ela é minúscula. Ela é uma minúsculazinha de uma pinha, assim, ó, piquititita, tá? Interessante, às vezes a gente olha assim, acha que é grande. Pode passar o próximo. Shasta Daisy. Provavelmente vocês reconheceram essa flor. Ela é a nossa boa e velha margarida. Ela se chama Shasta Daisy, ela é um floral produzido pelos produtores da Califórnia, da Flower Essence Society. Foi influenciada pela beleza. Se amou a Larch, então tá bom, completamente influenciada. Adorei, gente, só tô achando o máximo. Não é influência, não, é assim mesmo. A Shasta Daisy, ela é um floral para a gente ter foco na prioridade. Então, por que eu escolhi para vocês o foco na prioridade? Sabe aquela coisa que vocês têm em final de semestre, que vocês têm que fazer um zilhão de trabalhos, vocês querem fazer todos ao mesmo tempo agora e vocês não conseguem priorizar qual é realmente aquele que precisa começar e terminar? A Shasta Daisy, ela dá essa capacidade para você começar e terminar uma tarefa, e mesmo que você tenha um caos de tarefa, como todas essas pétalazinhas branquinhas da Shasta Daisy, mesmo que você tenha um caos de tarefa, você consegue focar, priorizar, começar e terminar uma tarefa pelo foco que você dá nela. Pode passar a terceira. Beech. O beech, ele é uma essência do Dr. Bach também, de uma árvore, que é essa árvore que vocês estão vendo ao lado. A flor é exatamente essa coisinha, parecendo um espinhozinho mesmo, é isso aí. O beech é uma essência para trabalhar a tolerância, para que você seja tolerante com os diferentes. Tolerante no sentido não de aceitar a diversidade, mas assim do tipo... vocês se lembram daquele... Espero que alguém já tenha assistido o filme Ratatouille. Aí no Ratatouille, que é aquele do ratinho que faz comida, da Disney, no Ratatouille tem um crítico de gastronomia
que ele entra ele é muito soberbo, ele entra no restaurante e fala assim: este restaurante não está digno da minha presença, mas como eu sou obrigado a fazer este tipo de avaliação ínfima, eu vou ter que fazer essa avaliação. Então, infelizmente, eu terei que estar com a minha presença aqui. Essa coisa de estar acima, eu não tolero essa ralé perto de mim, é o intolerante, é o bitch. Então, a gente fala aqui, o bichão é aquele que é um cara chato pra caramba. Sabe o professor? Aquele professor que é insuportável, que se acha melhor que todo mundo? É o bitch. Pronto, agora garanto que vocês entenderam o que é bitch agora. Pode passar o próximo. Volta. Baiacu. Vocês conhecem esse peixinho, que é um peixinho minúsculo. Vocês viram ele no tamanho ali da produtora, que é o baiacu espinhoso. Vocês sabem que quando ele tem muito medo, ele engole água para poder... O baiacu tá te dando nervoso. Sabe para que ele serve, Ana? Vou contar para você. O baiacu, ele serve para a gente conseguir conviver em harmonia sem ter medo que o meio engula a gente. O baiacu, ele infla para poder se proteger, mas ele, na verdade, é um bichinho pequenininho, super, super bonitinho, super simpático. Então, é para quando a gente precisa estar no meio dos outros sem precisar se inflar para se proteger. É ótimo para fazer trabalho em grupo, gente, para reunião do Lapix, sabe? Aquelas coisas assim de reunião do Lapix, o povo se mata. Baiacu na água de todo mundo na reunião do Lapix. Mas é para as pessoas conseguirem não se inflar e não ficar na defensiva o tempo todo. Pode passar que a Ana está com nervoso. Vai lá, Ana, passa aí. Suri. Suri é uma orquídea terrestre da Mata Atlântica, produzida pelo Sistema Araretama, e é uma essência que nos ajuda e nos ensina a trabalhar interconectados uns com os outros para que o resultado final seja o melhor possível. Queria saber o que vocês estão enxergando nessa flor. Ela parece com o quê? Vamos ver se vocês estão bom aí de estudo. Ela parece um neurônio. Ahá! É isso. Ela é um neurônio. E você percebe que ela faz a conexão dos neurônios, ela interconecta um com o outro. Então, ela também nos ajuda a fazer conexões sinápticas, tanto no nosso cérebro, para que ele funcione de uma forma melhor, e para que todos os neurônios trabalhem em conjunto, quanto você, num grupo, um se conectar ao outro e todo mundo trabalhar numa dinâmica que leve para um resultado positivo. A Suri é lindésima. E ela não aparece sempre, ela só aparece na natureza quando ela está realmente sendo necessária. Não é sempre que ela floresce. Pode passar. Gorse. Gorse é um floral do Dr. Bach, maravilhoso, lindo, esplendoroso. E ele floresce, ele é uma das primeiras flores que aparecem, que desabrocham, quando ainda até às vezes tem gelo, tem neve, e ele trabalha o resgate da esperança. Quando a gente não tem mais esperança, quando a gente pensa assim, desculpa o termo que eu vou usar, gente, quando assim, ferrou geral, o Gorse traz para a gente, não, gente, tem esperança, vai que continua que vai dar certo. Existe um arquétipo relacionado ao Gorse, que é o arquétipo da Páscoa, que é quando existe o renascimento da esperança, existe o renascimento da luz depois da escuridão. O renascimento da luz depois da escuridão que nos traz esperança é o Gorse, que é um floral que o Dr. Bach fez. Pode passar. Rock Water. Rock Water também é um floral do Dr. Bach e é um floral ambiental do Dr. Bach, né? E ele é um floral que traz para a gente a flexibilidade e a adaptabilidade, mesmo nas mais difíceis e rigidezes. Então, a água, ela precisa ultrapassar muitos obstáculos duros e ela precisa se adaptar e se moldar para conseguir chegar e brotar numa mina do lado de fora. Então, o floral, a essência do Rock Water é para aquela pessoa que é muito rígida, muito inflexível, que não abre mão de nada, para ela aprender, rígida, inclusive, que fica rígida fisicamente, assim. E é para ajudar as pessoas a aprender a ter flexibilidade e adaptabilidade a qualquer situação. A água sempre encontra um meio, lembrem desta frase.
A água sempre encontra um meio. Pode passar o próximo. Olive. O olive é a flor da oliveira, que tem a azeitona, do azeite de oliva e tudo mais. E ela é excelente para esse período que vocês estão aí, porque ela trabalha a exaustão. Quando você não tem mais energia nenhuma, quando você não tem de onde tirar energia e precisa se restabelecer e precisa continuar fazendo as coisas, o olive é o grande floral do Dr. Bá para isso. O olive, inclusive, ele é uma essência das mais físicas, entre aspas, porque ele ajuda, a indicação dele é para, por exemplo, quando a pessoa teve uma doença muito prolongada, ela já se curou daquela doença, mas ela não tem energia para se reerguer e se revitalizar, se restabelecer, apesar de curada, Olive é o que a gente oferece para os pacientes numa composição. Olive, por exemplo, é a essência principal para todos os profissionais de saúde que estão trabalhando no Covid por causa da exaustão. Então, a Olive, ela ajuda a revitalizar depois da exaustão. É para você recompor a tua energia e fazer uma reservinha de novo. Pode passar. Buttercup. Buttercup é uma essência da Califórnia. É um matinho ridículo, minúsculo. A planta todinha desse tamanho. E a flor é do tamanho da unha do meu mindinho. É ridículo de pequena. E a planta toda é assim, ó, desse tamanho. Mas essa cor amarela, você pode estar a quilômetros de distância, você enxerga lá no meio da grama, no meio do mato. A Buttercup, ela diz o seguinte para a gente: a sua luz é importante, independente do tamanho que ela tenha. Então, essa essência, ela é vital para quando a gente precisa fazer um resgate de autoestima profundo. Espero que vocês tenham gostado, porque a Buttercup encerra a nossa aula. Desejo de coração que vocês tenham gostado, que vocês não tenham dormido, não tenham desligado, não tenham ido embora, só feito presença. Se vocês tiverem mais alguma outra informação, quiserem saber mais algum conteúdo, canal no YouTube, Denise Giarelli Sais para a Vida, tenho página no Instagram e no Facebook, muito conteúdo produzido, muito esforço, muito amor pelo que eu faço e muito floral incluído e envolvido. Eu sigo lá o Instagram, tem muita coisa bacana realmente. A gente estava conversando antes, né, Denise, sobre o seu canal, que você também disponibilizou muito material. E assim, eu amei, eu tô apaixonada também. Eu gostei, mas eu não consegui interagir tanto aqui com vocês, que eu estava compartilhando a tela, mas o que eu conseguia, eu estava assistindo no celular aqui enquanto eu transmitia para poder participar. E eu achei linda a Súria. Achei linda, muito linda. Eu tenho um apegozinho à orquídea já, né? Já tem aquela vontade de pegar tudo que eu acho para mim. Mas assim, achei ela linda, achei ela maravilhosa. Ela é incrível, ela é muito incrível. Pessoal que eu não consegui ver vocês, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o vídeo vai estar depois no canal da Lapix, né? E também eu também vou subir no meu canal do YouTube, que é o Denise Giarelli. Então, por favor, gente, curte, compartilha nas redes sociais. Se puderem se inscrever no canal, se puderem seguir a página do Insta. Para mim é importante porque não é fácil ser uma blogueirinha de Instagram falando só de terapia floral. É muito trabalho, é muito esforço. Como diz uma pessoa que eu conheço, se eu falasse de floral pelado numa banheira, todo mundo ia me seguir. Mas como eu falo de um jeito técnico e científico, infelizmente não é sempre que a gente atinge. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. E eu estou à disposição, se vocês precisarem, as meninas têm os meus contatos. Denise, a gente espera que a gente possa criar uma parceria aí, na verdade. A gente tem esse interesse. E que a gente possa ter mais aulas, o pessoal vai também dando feedback para a gente de conteúdo, do que eles se interessaram realmente. Sim. Mas como introdução, eu acho assim, perfeito. Eu acho que explicou bastante coisa. O floral, eu confesso que eu não tinha muito contato. Sim. Então, realmente, eu não sabia muito. Isso foi até o que eu busquei para poder trazer diferente para o pessoal.
Mas eu acho que foi bem completinho hoje e dá para a gente começar alguma coisa por aí. Dá para vocês começarem a caminhar e depois, aí a hora que o bichinho do floral picar vocês, aí já era. Mas isso o importante é vocês terem um carro-chefe. Depois vocês vão se divertir. Quero agradecer de novo, em nome de todo mundo da Lapix, essa presença aqui hoje. A gente está tendo bastante feedback positivo aqui no chat. Eu estou jogando aqui na tela para você dar uma olhadinha. Eu vi. Quero agradecer muito, muito de verdade a tua participação. Acho que foi o jeito perfeito da gente conseguir encerrar o nosso semestre. Eu acho que foi uma conversa muito enriquecedora. E eu, pessoalmente, já tomei floral. Já faz um tempo que eu não tomo. E eu senti na pele que você falou de que o floral com vinagre de maçã não é tão gostoso. Realmente é horrível. Mas Imagina com glicerina vegetal, então. Eu não sei o que é glicerina vegetal. Não. A glicerina vegetal é um princípio, é um negócio, é glicerina, é tipo de sabonete. Só que Meu Deus, a gente usa no cabelo. É comestível, é horroroso, gente. Espero nunca ter que experimentar com glicerina vegetal. Não, faz com água. Faz com água e põe na porta da geladeira, tá tudo certo. Mas, novamente, quero agradecer muito por ter compartilhado um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Eu acho que é essencial a gente conhecer, eu acho que é essencial a gente entender. E é essencial a gente ter esse conhecimento inicial para a gente correr atrás de querer buscar mais e mais e mais a cada momento, né? Então, eu acho que realmente esse vai ser o nosso último... Agora falando para as gigantes, realmente hoje eu acho que vai ser o nosso último encontro de aula. A gente vai marcar uma reunião final da Lapix, de final de ano, para a gente conseguir receber o feedback de vocês, de o que vocês acharam. Vocês fiquem atentos lá no grupo, que a gente vai mandar todas as informações lá para vocês. Eu quero deixar aqui um espacinho para você, Denise, se você quiser falar alguma última coisa para a gente. Bom, eu desejo para vocês de coração, independente de qual área da saúde vocês estejam, que vocês possam realmente se inspirar em cuidar do ser humano da melhor forma possível, independente da área que vocês escolham para seguir, seja ela na enfermagem hospitalar, seja ela na enfermagem técnica, seja ela dando aula, seja ela em que área for, seja ela ou no seu enfermagem, ou ser nutrição, ou ser medicina, o que for. Mas escolham sempre com a ideia de que vocês estão cuidando do ser humano, independente da forma que for. A gente não deixa de cuidar do ser humano nunca. A Florence Nightingale está aqui, assim, na minha carcunda, falando comigo o tempo todo. Então, a gente está sempre cuidando, mas cuidem de uma forma integral. Hoje, como eu já falei para vocês no começo, vocês têm muito mais opção, muito mais abertura para usar as PICs, que nem chamava PICs na minha época, dentro do sistema hospitalar. E eu tenho muito, eu acredito, e eu sempre falei isso, eu vou viver para ver o dia em que eu vou ver pacientes tomando floral como prescrição de enfermagem dentro do hospital. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E só de saber que tem uma liga acadêmica de PICs na faculdade, é incrível. Acho que vocês já são o meu sonho de consumo, que eu pensei nele lá não sei quantos anos atrás. Então, continuem abrindo caminho, continuem lutando pelo que vocês acreditem, lutem pelo paciente de vocês, lutem por estudar e saber conversar de igual para igual com qualquer profissional de saúde. E isso vocês só conseguem com conhecimento. Não adianta vocês não terem conhecimento. Vou repetir para vocês uma frase que um professor meu falava todo dia que ele entrava na sala de aula. E isso, os 4 anos da faculdade que eu tive aula com ele. Ele falava assim: o conhecimento norteia a conduta. E até hoje, o meu conhecimento é o que norteia a minha conduta. Então, conheçam, aprendam, desenvolvam as PICs, estudem, sejam enfermeiras de referência, mas de referência de saber. Do cara falar assim: não, eu quero aquela enfermeira porque ela sabe. Porque eu já fui cuidada por enfermeiras que não sabiam nem falar bom dia, para não falar outra coisa. E aí eu falei: ai, que vergonha alheia da profissão, Jesus amado. Então, estudem e assim, estudem e façam da enfermagem uma profissão leve. A enfermagem é pesada demais. A gente lida com coisas difíceis,
Mas, Jesus do céu, para de arrastar corrente. Não deixem mais, não sejam enfermeiras que arrastam corrente, tá? Levem para a enfermagem a leveza, a alegria, a jovialidade, que eu garanto que a Florence Nightingale vai estar super feliz com isso. Um beijo para vocês, obrigada de coração e sejam muito, muito felizes. Um ótimo final de ano, que a gente deixe esse Covid para trás, mesmo que a gente tenha que usar máscara, é o que temos, né? Mas que ele vá para trás, que eu não aguento mais ouvir falar desse bicho, desse coronga. Um beijo para vocês todas, viu? Obrigada, gente. Beijo, Boa Denise. noite. Obrigada. Boa noite, Tchau, gente. gente. Obrigada. Tchau, tchau.